Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter. Nesse vídeo aqui te contar algumas informações passadas no vestiário colorado, seja pelo técnico Roger Machado ou também pelo presidente Alessandro Barcelos. As duas figuras que apareceram para conversar em entrevista coletiva. É óbvio, vários jogadores conversaram, aliás todos, né? No gramado, comemorando o título, dizendo que o Inter vai por mais, aquela coisa toda. Mas aqui eu quero no Roger e no presidente trazer o que de mais interessante eu posso te passar sobre este vestiário. Esse vídeo é para Zapay. Quer pagar teu IPVA em 12 vezes no cartão? Sim, um ano para pagar o IPVA e não passar aquela trabalheira de, tem uma blitz ali, tu não pagou teu licenciamento, tem multa e tá todo complicado. Faz o seguinte, aqui na descrição no primeiro comentário tem o link, baixa Zapay. Se quiser, usa meu código promocional e ainda ganha um desconto de 20%. Tem um descontinho, 20% no mínimo nos juros desse cartão de crédito que sempre tem e tal, aqui na descrição no primeiro comentário. Gente, o Roger começou dizendo, e eu acho que essa é uma situação que muita gente gostaria de saber, e o Roger disse que após a conquista ele olhou muito para o céu e referenciou as suas ancestralidades. Na verdade, os seus ancestrais, os seus parentes, que lhe fizeram ter amor por esse clube. E acha que eles estão muito felizes. O Roger confirma que na família tinha gremistas e colorados, mas que esses colorados lhe fizeram ser colorado, ele escancara isso nessa entrevista, amor por esse clube, e automaticamente ele acha que essas pessoas estão muito felizes no céu, onde acredita que essa galera está, né, o olhar, enfim, a fé do Roger sendo colocada ali. Ele acha que a conquista retira coisas como fantasmas das eliminações em casa que o Internacional tinha, e que isso é bem importante. Esse Campeonato Gaúcho ajuda nisso. Não sabe aonde o time pode evoluir, quanto pode evoluir, aonde é que pode parar, que desde o ano passado se pergunta isso. Ele diz, olha, vai depender dos problemas que nós tivermos em campo, que nós fomos conseguindo resolver, mas acredita que essa conquista é um passo muito importante. E mais, o Roger acha que ele não sabe, ele diz, eu não sei se vai ser possível conquistar mais títulos, mas esse grupo está preparado para isso. Ele acha que os jogadores estão preparados para mais conquistas e que ele já vem percebendo isso desde o ano passado. Tem um jogo emblemático citado por ele só agora, que foi Cruzeiro. Cruzeiro e Inter lá em Minas Gerais, 0-0, o jogo que o Inter ficou com um a menos e conquistou um ponto. Ali ele diz que viu os jogadores se doando um com o outro, se ajudando mutuamente dentro de campo. E que após a partida, depois daquela simbologia que era, né, os caras estarem correndo um pelo outro, ele disse que viu as lideranças se manifestando no vestiário e pensou, poxa, esse grupo tem um objetivo. E que a partir daí, vendo que o grupo do Inter tinha objetivo, tem lideranças, tem doação entre os jogadores, era só canalizar esses caras para o caminho que, obviamente, ele como técnico vai direcionar. É óbvio que tem trabalho, ele chega a dizer o seguinte, olha, eu chego às 7h30 da manhã todos os dias e saio às 3h. Todos os dias eu chego cedo e sou um dos últimos a sair depois do treinamento e tal, e trabalhando e tudo mais. Aqui tem uma questão importante, que é o Roger falando sobre o fato dele ser negro. E que é bem relevante essa situação, porque afinal de contas são poucos os treinadores. Aliás, tem 6 treinadores, Celso Rotti, enfim, tem que pegar uma lista maior aqui, o Chapinha, o Tacílio Gonçalves, são poucos, o Cláudio Duarte, que foram campeões com os dois clubes, e ainda mais essa lista fica menor para técnicos negros. E o Roger disse que sempre soube que por ser negro, teria que ter um trabalho muito melhor do que um treinador branco para ser reconhecido. E que ele fez questão de trabalhar mais do que todo mundo, porque ele não queria ser melhor, ele queria ser muito melhor para não deixar dúvidas de que ele tem capacidade. Segundo ele, sem ranço, sem vitimismo, mas com muito trabalho, sabendo que a estrada para ele, por ser negro, deveria ser muito mais tortuosa e acabou sendo. Um outro ponto importante e relevante que ele deixa claro que o rótulo, na sua visão, o rótulo que recebeu por ser um treinador, ele acha que aquele rótulo de ser um treinador que não tem gás, que não tem oxigênio, que perde como é que eu vou te dizer? O Roger sempre foi visto como um cara que arranca bem e depois perde o gás, eu acho que é isso, né? Perde a continuidade. Ele diz que isso, ele deixa claro que, por não ter um trabalho duradouro, ele deixa claro que vem do racismo. Porque ele acha que homem negro e inteligente não serve para as pessoas para gerir, para ter cargo de liderança. E que
Por isso, as pessoas acham que, ó, o cara que é negro tem capacidade física dentro de campo, ponto. Ele não pode ser um cara inteligente, um gestor, um comandante de vestiário. Uma declaração extremamente forte do técnico Roger Machado, que falou outras coisas sobre a recuperação do Ener Valencia, que ele tem uma frase que ele sempre diz, que ninguém solta a mão de ninguém, ele não soltaria a mão do Ener Valencia. Aí contou também sobre a falta, que a bola do gauchão, ela propicia isso, tu dá uma pancada, quando tu pega em cheio, a bola sobe, mas ela desce rapidamente. Foi isso que aconteceu no gol do Ener Valencia e tudo mais. O presidente Barcelos também deu uma muito boa entrevista e apareceu lá. Presidente que está acostumado a falar, e eu não falo isso absolutamente em tom pejorativo, mas um repórter até foi feliz dizendo: presidente, o senhor sempre deu a cara, e é verdade, em entrevistas que não eram boas, quando o Inter perdia, agora o senhor está aqui numa conquista. Ele até disse, podia ter sido no Brasileirão de 21, podia ter sido no 2021 ali, naquela começo de gestão, poderia ter sido na Libertadores, que o Inter acaba parando na semifinal, mas quis o destino que era num gauchão, mas um gauchão extremamente relevante do jeito que foi. A conquista, segundo ele, não vai acomodar, que não tem ninguém satisfeito. No vestiário, todo mundo falava isso. A busca por mais, que o Inter é daqui para diante. Não é, essa conquista coroa um trabalho. Não, não, não. É o começo de um trabalho. É o começo de dizer, ó, tá bom, desbloqueamos isso, agora tem que ir mais. Ele acha que a conquista também é de um clube que voltou a se unir, que entendeu que o adversário está fora do estádio Beira-Rio. E é óbvio que ele, quando fala isso, fala abertamente sobre o fato do Inter ter trazido lideranças. Ele diz, olha, a conquista é dos jogadores dentro de campo, da comissão técnica, do trabalho dessa galera, mas é também da união que foi feita, porque todo mundo viu, o presidente chamou todos os ex-dirigentes, Fernando Carvalho, Sigman, Melo e vários outros, Záquia, dirigentes históricos do Inter que sentaram todos numa mesa, se uniram e dizendo, olha, nós não podemos deixar o Grêmio ser octa, que é uma bandeira do Internacional. Ele acredita que o mérito está no campo, mas que essa energia positiva fez sim diferença. O quanto não sabe quantificar, mas que fez diferença. Mas que não dá para baixar a guarda. Amanhã já estará, leia-se nessa segunda, já estará à noite no Paraguai para o sorteio da Copa Libertadores da América, porque, subiu a régua. Também foi falado isso. Agora tem que pensar mais para frente. O Inter, segundo ele, precisa retomar algumas pautas que serão retomadas pela direção, até pelo ambiente. Debater coisas como o futuro do futebol. O futebol está mudando, tem mais dinheiro, tem mais investimento, tem essa questão da arbitragem. O Inter reclama do pênalti não dado no primeiro tempo, aquele que da mão, suposta mão, e ele disse, olha, chegou que a arbitragem não teve uma imagem conclusiva. Como assim 20 câmeras num jogo de final e não ter uma imagem conclusiva? O gol do Grêmio, a linha de impedimento, ficou muito complexa. E o Inter disse, opa, peraí, tem que debater gramado, tem que debater arbitragem, tem que debater investimento, uma liga nova que está se criando, a Liga Forte e a Libra devem se unir, para quem brigou pra caramba aí de torcida, dizendo que um é melhor que o outro, tendência é que se fundam. Enfim, ele falou, ó, tem até calendário. Vai ter Mundial agora na metade do ano e depois Mundial de Clubes, que o Mundial de Clubes está marcado com o jogo do Brasileirão. E aí, o que vai acontecer? Enfim, o clube tem que se preparar para debater essas pautas. E isso tudo está fazendo parte do ambiente colorado e ele vai aproveitar essa união para isso. Mas enfim, o presidente também elogiou o D'Alessandro, dizendo que ele tem uma capacidade fantástica de leitura de ambiente e conseguiu entender essa nova função como diretor de futebol, tá dando equilíbrio entre emoção e razão, porque óbvio, o D'Alessandro é um profissional acima de tudo, tem a emoção de ser também um torcedor colorado por ter jogado aqui, mas tem a razão de um cara que era profissional, que é profissional do futebol, né? Era como jogador, ainda é como dirigente, e que ele está sendo fantástico nessa situação. Acha que uma das diferenças é que esse vestiário tem identidade. Ele tem a identidade do clube. Não que outros não tenham, que outros jogadores não tivessem, mas esse tem mais. E que isso, na hora H da decisão do Campeonato Gaúcho, fez diferença. E que uma das frases mais usadas no vestiário também era que os adversários não eram tabus, não eram números, eram 11 jogadores dentro de campo. E que isso foi muito usado. Porque claramente o Inter estava com esse ambiente, essa energia. O Roger escancarou isso, o presidente escancarou isso. Uma energia de... poxa, não ganhamos, não ganhamos, não ganhamos. Bom, agora ganhou. E o problema não era o tempo que ficava sem ganhar, não era, eram 11 jogadores do outro lado. Tinha que bater esses 11, conseguiram. Tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.